Você foi demitido. E agora? O que fazer? Vai chorar? O que você vai fazer, hein? Tem dicas para você. Você não foi demitido à toa. Teve algum motivo, tá? E você precisa compreender e aceitar esses motivos, para que isso não venha acontecer em uma outra instituição ou em um outro momento, beleza? Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você me ajuda bastante. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Se você não está me seguindo no Instagram até hoje, você está perdendo muito conteúdo. O feed não volta. Aliás, os stories não voltam 24 horas e ele apaga. Então, fica ligado nos nossos stories. Galera, é o seguinte, você foi demitido, e agora? Vai chorar? Pode chorar, não tem problema não, chora. Chorou bastante, secou as lágrimas, agora bola pra frente, né? Porque você já foi demitido. Não tem como você pensar o que você poderia ter feito. Já aconteceu a ação. Foi demitido, então agora pensar por que você foi demitido. Qual foi a situação? Entende? Então, isso você precisa compreender. Quanto tempo você tinha neste local? Uma coisa que muitas pessoas não compreendem é tempo de experiência. Um processo seletivo, ele compõe de algumas etapas. E algumas pessoas acham que após elas falar assim, olha, você foi contratada por um regime de experiência. Você vai levar sua carteira de trabalho, documentação, você vai fazer uma integração aqui na instituição, 15 dias, uma semana, depende muito de cada instituição. Após esse período de integração, você começa a trabalhar naquele setor. Como você nunca trabalhou na sua vida, ou se você já trabalhou em outro local, na área de enfermagem, nesses primeiros 2 semanas, provavelmente, você fica meio que do lado de alguém te dando algumas dicas ali, para você pegar a rotina do setor, como é que funciona a rotina. Não que você deve saber, como enfermeiro ou como técnico de enfermagem. Então, os primeiros 30 dias não conta muito bem, porque 15 dias foram de integração, entendendo os protocolos da instituição, e os outros 15 dias meio que você aprendeu um pouco sobre o setor. A partir do segundo mês, né, finalizou o primeiro mês, entrando no segundo mês, você já começa a desenvolver o trabalho. Claro que você não está familiarizado com tudo, claro que você deve perguntar para as pessoas que estão ao seu redor alguma coisa referente ao trabalho e tudo, só que tem uma questão, o quão esperto você é no que tange a você está perguntando algo relacionado ao funcionamento, fluxograma, rotina, ou você está perguntando algo básico que você deveria saber. Então, aí mora um grande perigo, porque o seu processo seletivo ele não acabou. O seu processo seletivo ele vai acabar em 90 dias, porque você tem 45 dias para experiência, mais 45 dias para outra experiência, ou seja, 45 mais 45, 90. Depois desses 90 dias, você, entre aspas, foi efetivado naquela vaga, naquele setor e por aí vai. Então, você está sendo observado. E o que você não pode cometer nesses momentos são erros básicos de enfermagem. Perguntar se leva o tubo de sangue para coisa, isso é normal, porque você está se familiarizando com o novo setor. Agora, perguntar, por exemplo, um paciente apresenta uma frequência cardíaca de 130 e você tem dúvida de olhar o ritmo e identificar se é uma taquicardia sinusal, né? Ou algo do tipo assim, que é algo específico que você precisa saber. Olhar uma pressão de um paciente 70/40 e não entender que é uma hipotensão e o que você tem que fazer, uma hipotensão com taquicardia sugestiva de choque, isso te dá demissão. Porque é o seguinte, uma coisa foi, você fez processo seletivo, ok? Você fez prova prática, você passou pelo gestor e não necessariamente porque você passou por todas essas etapas e foram aprovadas, você é muito bom na área de enfermagem. Essas pessoas que te aprovaram, elas estão te dando uma oportunidade. A pergunta é, o que é que você está fazendo com a oportunidade que te deram? Então, em 45 dias, você vai receber um feedback de sua gestão.
da sua gestora imediata. Passou esses 45 dias, você tem mais um feedback de 90 dias. E pode ser que nesse feedback de 90 dias ou de 45, você não continua mais naquela instituição. Aí você vai ficar perguntando, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Talvez você nem chegou a fazer nada errado. Talvez você estava insuficiente para o setor. Talvez você não conseguia atender à altura daquele local. Por isso que eu falo, algumas pessoas não conseguem nem ingressar na profissão. Outras ingressam na profissão e talvez elas saiam no meio do período ali. Então você tem que demonstrar que você tem segurança para executar a sua função dentro daquilo que você escolheu na enfermagem. Então se você é técnico de enfermagem num pronto-socorro e tem dificuldade para fazer punção venosa, fica difícil, né? Se você é enfermeiro de um pronto-socorro e não sabe o protocolo de IAM, de AVE, admitir um paciente, iniciar um RCP, fazer uma transferência de um paciente, entender a gravidade de um paciente para encaminhar ele o quanto antes para a unidade de terapia intensiva, isso é o que a instituição espera, que você tenha esse conhecimento. Tá? Mas eu nunca tive experiência, eu nunca trabalhei, mas conhecimento você tem que ter, conhecimento teórico. Cadê a teoria? Você não sabe o que é teoria? Sabe, porque a maioria das pessoas que eu converso fala que o estágio foi uma coisa ruim, né? Para não falar um palavrão aqui, não foi legal. Mas eu te pergunto, a teoria também foi ruim? Então se a teoria foi ruim, a prática não teve, lascou, né? Aí lascou, você tem que morrer de estudar agora para recuperar o prejuízo. Então, por exemplo, se a teoria deixou a desejar, esse é o problema. A prática não, a prática você pega. Agora, não tem como você estar com exames laboratoriais de um paciente na mão, por exemplo, paciente com dímero D acima de 800, né, 1000 de dímero D. O que esse paciente tem? Isso é teoria, isso não é prática, tá? Agora, o que você precisa promover para um paciente com dímero D acima de 1000? O que está acontecendo com esse paciente? É um paciente que está evoluindo para uma TEP, sei lá, um paciente com troponina positiva 1, né, 1 de troponina. Éder, quanto que é 1? Entendeu? São esses tipos de coisas que a teoria precisa te capacitar. Então, pensa bem. Se você não foi demitido, fique feliz, continue estudando. Se você foi demitido, pare e pensa como eram os seus dias de plantão, o que você perguntava, quais eram as suas dúvidas, tá? Pensa o seguinte, o hospital não é uma escola que você vai entrar lá e falar assim, agora eu vou aprender tudo. Não, você deve aprender teoria na faculdade ou na escola técnica. A prática você vai desenvolver as suas habilidades no seu dia a dia de trabalho. Então, não acha que o hospital te acolheu e ele vai ser uma escola que ele vai te ensinar, que tem um professor lá que vai te ensinar. Não existe. Lá vai ter um colega seu que vai te dar alguns toques, algumas dicas, ou talvez puxar seu tapete. Cuidado, né? Nossos coleguinhas, eles são terríveis, ele pode puxar seu tapete. Por isso você tem que ser o quê? Uma pessoa centrada, ter pelo menos o básico, tá? Quando você chega em um ambiente novo, existe uma tendência muito grande das pessoas não irem com a sua cara. 6 meses depois as pessoas estão do seu lado saindo junto, tá? É um negócio muito louco. Então, cuidado com as amizades, com o que você fala, seja profissional, tente não entrosar muito com as pessoas no início, até porque você não sabe o que essas pessoas querem de você, enfim. Então, ser demitido é algo que você tem que aprender. Você foi demitido por algum motivo, tá? Motivos, pode ser que você foi insuficiente, um setor fechou, uma diminuição de pacientes dentro da instituição e outra. Fique sempre com isso na cabeça. A demissão ela pode acontecer para qualquer um. Para você, para o seu supervisor, para um técnico de enfermagem, a alta gestão, a alta direção da instituição. Isso acontece em todo mundo. Então você precisa estar sempre preparado para uma demissão e um desligamento. E não frustrar, achar que o mundo acabou. Pensa e pegue tudo que você teve de positivo de experiência naquele local. Porque isso vai te fortalecer para que na próxima instituição você faça a diferença. Beleza? Espero vocês amanhã às 17 horas.